Olá a todos, vocês estão me ouvindo? Eu acho que sim, né? Ok. Bem, bom dia a todos. Gostaria primeiro de agradecer à professora Arlene pelo convite, a professora Cíntia também, que entrou em contato comigo. É um prazer estar aqui de manhã reunidos para falar um pouco de química e mais precisamente sobre química circular. Esse seminário é mais um seminário de divulgação científica do que de apresentação de linha de pesquisa, né? Eu trabalho ainda com síntese orgânica, química verde, reações em água, e eu escolhi esse tópico porque me interessou muito. Quem me apresentou esse tópico, na verdade, foi a apresentação do Jailson Bittencourt na SBQ de Joinville desse ano, né? Essa apresentação ela está atrelada a esse artigo aqui, o Nature Chem, saiu recente, foi no começo do ano mais ou menos, então é um artigo muito recente que está tentando divulgar essa nova filosofia de química, né? E o que ele diferencia a química circular da química sustentável, a química verde, é porque ele acredita que a química circular é uma junção da química verde com sustentabilidade, tá? E antes de falar basicamente o que é química circular, eu acho que é interessante, como essa apresentação vai ser disponível via internet para a comunidade, eu acho que é bom apresentar um pouco da motivação desse novo conceito de química ter surgido recentemente. Bem, para a gente falar um pouco da motivação, a gente sabe que hoje em dia ainda a gente tem esse processo produtivo linear, que é basicamente você extrair, produzir, usar e descartar, né? Então a gente tem toda a cadeia de produção linear. A gente começa extraindo recursos naturais, usar matéria-prima, usar ele no processo, virar um produto, o produto é distribuído e depois ele é usado e no final ele é descartado, né? A gente tem vários problemas aqui nesse processo linear. Uma delas é os recursos naturais finitos, né? A gente ainda depende muito dos recursos naturais que são escassos, né? E um exemplo que eu gosto de apresentar para os alunos sobre um item, um produto que todo mundo usa hoje em dia, que é o celular, né? Se você parar para pensar quantos elementos da tabela existe um celular. Foi criada essa tabela periódica um pouco diferente nesse ano, né, pela IUPAC, né? E como 2019 foi considerado o Ano Internacional da Tabela Periódica, eu acho que essa tabela é muito interessante para divulgação e mostrar um pouco da importância dos elementos químicos que compõem a tabela periódica. Se vocês verem aqui, a gente tem vários elementos em verdes, amarelo, um amarelo mais escuro e um laranja, né? E o que significa essas cores aqui, né? O uso das cores é para mostrar a disponibilidade desses elementos na natureza que o homem consegue usar para fazer qualquer tipo de uso, né? E o tamanho aqui dos elementos, você vê que tem tem alguns elementos grandes, como oxigênio, hidrogênio, silício, e outros bem pequenininhos, né? Que isso também está relacionado à abundância relativa na natureza, né? Considerando apenas a crosta terrestre, basicamente. E a gente vê que tem alguns elementos que fazem parte, estão presentes em celulares, e alguns desses elementos estão com risco de escassez, tá? Só pegar só para fazer um parênteses, né? Falar, mas como que alguma coisa pode ser escasso, pode ter o risco de acabar, se a gente sabe que nada se cria, nada se perde, ou tudo vai para algum lugar, né? Então o problema aqui é o problema de dispersão dos elementos. Então quando você extrai esses elementos, usa na cadeia de produção e depois você descarta, distribui e depois descarta, esses elementos que ficam naturalmente concentrados em reservas, eles acabam se dispersando e a recoleta e o reuso fica muito complicado, né? E aproveitando aqui, só fazer um gancho, uma curiosidade, que existe sim um elemento que se perde, né? Então,
esse rapaz aqui que todo mundo conhece, ele não está 100% correto, né? E se vocês parem para pensar, o elemento que se perde é o hélio. O hélio, como ele é muito leve, ele acaba saindo da atmosfera, então a gente tem reservas muito limitadas de hélio, e a gente sabe que o hélio está ficando cada vez mais caro, e ele realmente é um recurso finito. É um dos elementos que um dia vai acabar com certeza, tá? Por ele ser leve e ir para a estratosfera e a gente não conseguir reusar o hélio, né? Então, o pessoal que usa hélio para encher bexigas de festas, eu acho que já não é uma boa ideia de fazer mais isso, tá? E o hélio ele é muito utilizado, todo mundo sabe que em ressonância magnética, e o gasto anual para manter um ressonância é muito elevado por conta do uso de hélio líquido, que eu fiz umas contas aqui, está custando em torno de R$ 90 o litro, e a gente precisa de mais de 1.500 litros a cada 3, 4 anos, dependendo se for uma ressonância magnética de imagem. Outra coisa interessante se vocês pararem para pensar aqui, a gente tem galho, prata, índio, alguns elementos, itérbio, cobalto. Eu vou até questionar vocês aqui, quem seria o elemento mais preocupante de todos esses aqui que um dia pode acabar daqui 10, daqui 100 anos, né? Será que é o galho? Será que é a prata, o índio, o itérbio, o talho? Bem, a resposta é o índio, tá? O índio é um dos metais mais preocupantes em termos de disponibilidade. Então, como a gente tem aquele problema da dispersão, tem algumas regiões que ainda tem as reservas naturais, mas o problema da dispersão é muito preocupante. Então, a gente tem que começar a pensar rapidamente em processos de reciclagem e recoleta de materiais eletrônicos, né? Tá? Então, o índio está em toda a tela de smartphone por causa do touchscreen. Ele está disperso hoje em dia no planeta e ele é encontrado juntamente com minérios de zinco. E as reservas vão durar, acredita-se, por mais 20 anos apenas, tá? Isso foi relatado pela Agência Nacional de Energia Renovável, é uma agência americana, que lançou esse documento aqui alarmando sobre o problema do índio. Outro problema que a gente tem também, o pessoal questiona, foi até levantado o tópico do lítio uns anos atrás, a preocupação das reservas de lítio. O lítio está em amarelo, então tem uma disponibilidade limitada, né? E hoje em dia já estão criando técnicas de reciclagem e reuso de baterias de lítio. Então, por enquanto não vou dizer que está ok, mas não está tão preocupante quanto os outros elementos. Mas o problema do lítio é porque, se a gente considerar a indústria automobilística, por exemplo, que usa muito lítio agora por causa dos carros elétricos, foi feita uma conta, se todos os carros elétricos se todos os carros vendidos hoje fossem elétricos e usassem baterias de lítio, a gente teria uma demanda anual de 800 mil toneladas de lítio. Para ter uma ideia de o que seria 800 mil toneladas de lítio, um Cristo Redentor pesa mais ou menos apenas 1.200 toneladas, né? Então a gente vê a necessidade a demanda alta de lítio vai aumentar com o passar dos anos. Outro problema é que a gente tem alguns elementos no smartphone de vocês, no meu, de muita gente, é o estanho, ouro, tântalo, tungstênio, né, e neodímio, né? E a gente tem alguns aqui que estão marcados em cinza. O que são esses cinza? Esses materiais da tabela que estão em cinza são chamados minerais de conflito, tá? Minerais de conflito são minerais que são extraídos em alguns países que estão em conflitos por causa justamente dessas reservas de elementos importantes, né? Então a República Democrática do Congo está em conflito constante por reservas minerais de onde são extraídos estanho, tungstênio, ouro e tântalo, né? E a China, como todo mundo sabe, que é o principal produtor de smartphone, ele importa minérios de vários países, inclusive da República Democrática do Congo, onde tem conflitos armados
por reservas naturais desses elementos. E dependendo da procedência desses minérios e dependendo da empresa que faz os smartphones podem utilizar minérios dessas zonas de conflito, dos minerais de conflito. E muitos se fala sobre o que a gente chama desses celulares de marcas duvidosas que podem apresentar componentes que foram usados de zonas de conflito. Então, provavelmente houve trabalho escravo, houve trabalho infantil, houve conflitos armados, houve direitos humanos não foram seguidos. Então a gente tem que tomar cuidado com a procedência desses elementos e principalmente a marca dos celulares também diz bastante coisa, tá? E não só em smartphones, mas muitos componentes eletrônicos, então laptops, computadores, automóveis, eletrodomésticos, eletrônicos, lâmpadas, pode apresentar algum mineral que foi de algum país que está em conflito. Certo? Então a gente viu agora rapidamente alguns problemas dos recursos naturais, não só em termos de disponibilidade, mas em termos sociais também. Outro problema bastante preocupante é quanto ao descarte de materiais. Aqui só uma ideia, aqui a gente tem o rio Citaro, é o rio mais poluído do mundo, a gente acha que é o rio Tietê, mas não é. Tem algumas fotos que eu tirei que eu peguei da internet. Então tem uma pessoa aqui andando no rio, totalmente sujo. Aqui é um rio, parece uma rua, mas é um rio, onde a gente tem uma grande quantidade de lixo boiando. A gente tem até fotos de crianças nadando entre os descartes, os plásticos, material orgânico, vidro, borracha, né, o que for. E a gente sempre acaba apresentando esse tipo de infográfico relacionando o tipo de material com o tempo de decomposição, né? E a gente sabe que vidro demora infinito, alumínio tem um tempo de decomposição muito alto, a gente sabe que os materiais orgânicos têm uma decomposição relativamente rápida, como papéis, madeira. A gente sabe que muitos materiais sintéticos produzidos pelo homem têm uma grande taxa, uma taxa de decomposição muito lenta, né? Então, fios de nylon, plásticos. E uma coisa que preocupa bastante hoje em dia são fraldas descartáveis. Fraldas descartáveis é um grande problema em termos de composição, descarte e reciclagem. As fraldas descartáveis é um blend de polímeros de vários tipos, então isso já começa a dificultar. A gente tem material orgânico, porque muitas das fraldas possuem essa composição celulose para dar mais conforto. E a gente tem a matéria orgânica, né, óbvio. Então, como a gente tem essa mistura muito difícil de manipular e trabalhar, reciclar, o processo de reciclagem fica muito difícil. Tem uma empresa agora americana que está começando a tentar tornar esse processo de reciclagem sustentável, tá? Que eu vou falar mais que é tentar deixar isso economicamente viável, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente gasta, só os Estados Unidos gastam quase 30 bilhões de dólares com descarte de fraldas descartáveis, né? E quase 100% de todas as fraldas acabam indo para o lixo, para o aterro. E a gente sabe, como ele é material polimérico também, né? A gente tem poliacrilatos, a gente tem outros tipos de polímeros como põe a fralda, demora mais de 200 anos para se decompor. Então há um gasto, tem um gasto de 7 bilhões e tem um consumo de 27 bilhões, é um mercado muito, muito lucrativo. Tá? Fazendo as contas aqui, dá mais ou menos 900 fraldas por segundo nos Estados Unidos. Então imagina no mundo inteiro, quantas fraldas estão sendo geradas por segundo no mundo. Outro problema de descarte também são os fármacos. A gente já viu relatos de fármacos na água. As técnicas analíticas estão cada vez mais sensíveis, então a gente está conseguindo detectar ultratraços de compostos na água potável. E a gente sabe, tem um artigo muito interessante do Wilson Jardim, da Unicamp, que ele é um químico ambiental muito, muito conhecido por nós. Ele fez, em 2011, ele coletou água da região de Campinas e detectou a presença de alguns
fármacos e de alguns compostos orgânicos bastante preocupantes, né? A gente tem desde aspirina, cafeína, Tilenol, ibuprofeno, diclofenaco, bifitalatos, mas a gente também tem esteroides naturais e sintéticos, tá? E esses esteroides estão presentes, por exemplo, em pílulas anticoncepcionais, pílulas do dia seguinte, né? E a gente também tem, ele conseguiu detectar quantidades ultratraço de bisfenol A também, que a gente sabe que é bem, tem uma toxicidade bastante elevada. A quantidade de ultratraços a gente parece que não é tão preocupante assim, mas uma coisa que o John Warner fez num mini curso que ele apresentou aqui no Brasil no começo do ano, a gente mostra sempre quantidades em escala de 10 a menos 10, 10 a menos 12 mols, né? Seria uma quantidade tolerável, né? Então, retomando aqui, pegando o exemplo aqui, a atrazina, que é um agroquímico muito utilizado, e hoje em dia ele é utilizado já faz muito tempo, né? Ele tem uma concentração limite no Brasil de 1 mg por litro. Então, supondo que a gente toma 2 litros de água por dia, a gente está ingerindo em média 2 mg de atrazina. 2 mg de atrazina, 2 microgramas, desculpa, aqui é 2 microgramas de atrazina, tá errado aqui. É em torno de 0,002. Se a gente converter em mols, dá 10 a menos 9, vai falar, não é quase nada, né? Aí se você calcular em número de moléculas, usando o número de Avogadro, a gente acaba tendo, a gente está ingerindo mais ou menos essa quantidade de atrazina, a gente está ingerindo uma grande quantidade de moléculas de várias coisas, na verdade, né? Se a gente usar o exemplo aqui do levonorgestrel, que faz parte de pílulas anticoncepcionais, pílulas do dia seguinte, foi divulgada uma concentração limite na Austrália, que é nanogramas por litro, então é um limite bem mais baixo, né? E se a gente tomar vamos supor que essa quantidade tem na água potável aqui no Brasil. Se a gente ingerir 2 litros de água por dia, a gente está ingerindo em torno de 1,2 nanogramas de levonorgestrel, então é uma quantidade ínfima em gramas, é uma quantidade muito baixa em mols, mas se a gente converter isso em número de moléculas, é uma quantidade absurda de moléculas. Então a gente tem que começar a mostrar essa preocupação, porque todo mundo está ingerindo esse tipo de composto, seja homem, mulher, criança, idoso, né? Então é algo preocupante. A gente sabe que esses compostos podem apresentar problemas no sistema endócrino, que a gente vai ver mais para frente. O bisfenol A, desculpa, ele está presente em papéis, em tickets de supermercado. Tem um experimento muito famoso que se você corroer o alumínio de latas de refrigerante, você vai ver todo esse plástico em volta aqui, que é basicamente bisfenol A. E tem estudos analisando o refrigerante de quanto o bisfenol A está sendo lixiviado para o líquido. E a gente não sabe exatamente quanto que a gente está ingerindo de bisfenol A, né? Então a gente pode ter problemas no sistema endócrino, do tipo antecipação da primeira menstruação, deterioração da qualidade do sêmen, aumento da incidência de câncer, tudo pode estar atrelado à ingestão de quantidades ultratraços de fármacos na água. Outro problema bastante preocupante, a gente sabe hoje em dia que todo processo, principalmente processos químicos, há a geração de resíduos, né? Não só o descarte depois do uso, mas também a geração de resíduos em processos químicos. A gente sabe que a gente utiliza o fator E para mostrar aos alunos que a indústria farmacêutica, apesar de ela ter uma produção baixa em relação às outras áreas de indústria química, ela é o que mais produz resíduo por quilograma de produto. Então, usando esse fator aqui, que é o fator E, né, E de environment, a indústria farmacêutica produz até 100 kg de resíduo por quilograma de produto, né? Uma quantidade muito grande, tá? E a geração de resíduos é preocupante. E dependendo do processo que você faz, ele pode causar risco à saúde do ser humano. Então a gente também tem que pensar na sociedade também, né? No meio ambiente, por causa da poluição, mas também ao homem.
E a gente sabe que em 84 houve o pior desastre da indústria química, ocorreu em Bhopal, uma cidade da Índia, em 84. Gosto de mostrar isso aos alunos, o problema desse processo, né, que era na síntese de um biocida, o carbaril. Houve o vazamento de 40 toneladas de metil-isocianato na região, e esse vazamento acabou com 4 mil mortos em um único dia, e em decorrência do acidente houve mais 27 mil mortes e 500 mil afetados. O metil-isocianato é muito tóxico. A partir de 0,4 ppm, que é uma quantidade muito baixa, ele já é considerado tóxico para o ser humano. E a partir de 21 já é letal, então você já pode morrer a partir dessa quantidade. Tá? Então esse acidente foi notícia na época, causou grande preocupação e isso também acabou prejudicando a imagem da indústria química ainda mais. E essa rota, não só por causa desse composto que era tóxico, mas a rota, o processo industrial também é muito prejudicial para o meio ambiente e para o homem, né? Se você reparar aqui no processo da síntese desse biocida, a gente tem o uso de fosgênio. Fosgênio era uma arma química na Primeira Guerra Mundial. A gente tem o uso de metilamina, que é inflamável, né? A gente tem o isocianato, que é muito tóxico, e a gente também tem o naftol, que também tem uma toxicidade, pode causar até insuficiência renal, dependendo da concentração. Então aqui a gente tem um problema de reagentes intermediários, que são tóxicos, e a gente tem um processo inteiro aqui que também não é muito favorável para a produção desse composto orgânico. Outro problema também de produtos ou reagentes perigosos aconteceu recentemente. Esse é um dos acidentes mais impressionantes também, que já ocorreram por causa de compostos químicos, que aconteceu na China em 2015. Deixa eu voltar aqui. A gente tem aqui a zona portuária de Tianjin, na China. Aqui tem um pátio de vários carros que provavelmente são exportados. A gente tem alguns prédios que trabalham na logística. A gente tem alguns containers aqui no fundo. E houve um acidente que causou a explosão. E você vê aqui todo o pátio, todos os automóveis destruídos, uma pilha de containers empilhados, os prédios literalmente destruídos, né? Então foi um acidente muito de grandes proporções, né? Morreram 173 pessoas nesse acidente, 304 prédios foram danificados, destruídos mais de 12 mil carros, 7 mil containers foram destruídos e deu um prejuízo de mais de $1 bilhão esse acidente, tá? E qual que foi a causa desse acidente? Nitrato de amônio, né? Nitrato de amônio utilizado como fertilizante na indústria de fertilizantes, mas a gente sabe que o nitrato de amônio é explosivo, e a explosão desses 800 toneladas de nitrato de amônio, 800 toneladas, causou esse estrago todo aqui. Na verdade, não foi só o nitrato de amônio, parecia que acredita-se que tinha algum outro componente que ajudou a causar essa explosão. Tá? Então esse também é outro exemplo de você manipular produtos perigosos. A gente também tem acidentes domésticos também causados por compostos químicos, né, substâncias químicas, e quem está no top aqui nos Estados Unidos, por exemplo, nessa época, foi feito estudo qual que é o reagente químico que mais causou acidente, monóxido de carbono, por causa dos sistemas de aquecimento, né, aquecimento de casas, que a pessoa usa bastante gás encanado para aquecer as casas, e a gente teve alguns acidentes, principalmente aqui em Santo André, teve um agora recente, por causa do monóxido de carbono. O monóxido de carbono ele é inodoro, a gente não tem cheiro, ele se liga fortemente ao ferro do grupo M da hemoglobina, ele tem uma tendência a se ligar mais fortemente a hemoglobina do que o oxigênio, e a gente acaba sendo intoxicado por causa disso, né? E a gente acaba indo a falecer.
Bem, eu mostrei aqui alguns exemplos dos problemas de recursos naturais, os problemas de descartes, problemas de processos, problemas de resíduos, né? E a gente tenta sempre aprender a partir desses erros cometidos pelo homem, né? Mas o ideal é não ter que aprender, né? Não esperar o erro acontecer para depois aprender. E aí surgiu o conceito de química verde, que acredito que seja de conhecimento de todos, né? Criado por Warner e o Anastas, que é a criação, desenvolvimento e implementação de produtos, processos que visam reduzir ou eliminar a geração de substâncias nocivas à saúde e meio ambiente. Então, a Química Verde está focado muito em meio ambiente e ao homem, né? Eu peguei alguns exemplos aqui para a gente conseguir fazer um link de Química Verde com sustentabilidade, tá? Esses 12 princípios da Química Verde é de conhecimento da maioria, acredito eu. Não convém agora falar de um por um, mas eu gostaria de pegar um exemplo aqui que foi publicado na Science pelo Noyori, né, prêmio Nobel, que foi a síntese verde do ácido adípico, que é esse composto aqui, que é monômero da fabricação de nylon, a partir do ciclo hexeno, sem solvente e usando peróxido de hidrogênio como principal agente oxidante, né? Então aqui é um processo de uma reação de oxidação, usando basicamente água oxigenada e um sal de tungstênio, a gente consegue chegar no ácido adípico de uma forma bem que ele alega ser verde, né? É realmente verde, ele não usa solvente, então segue alguns princípios da química verde. Ele evita o uso de ácido nítrico, que seria o processo industrial, né? O ácido nítrico, nesse processo, forma N2O, que é muito tóxico, certo? Mas aí vem a pergunta, será que ele é sustentável? Né? E a resposta é não, não é sustentável. É verde, mas não é sustentável. Por que não é sustentável aqui no caso? Ele não é sustentável porque esse composto aqui, a oxigenada, ele é mais caro que o próprio ácido adípico, que é um commodity utilizado na síntese de nylon, né? Então, o fator econômico que faz parte da análise de sustentabilidade, como ele não atende a fator econômico, acaba não sendo sustentável, tá? E aí a gente faz o gancho para a sustentabilidade. Outro exemplo de um processo que a gente tem um aspecto verde, mas não é tão sustentável, é o processo Haber-Bosch. O processo Haber-Bosch que a gente dá em aulas de química geral, né, química inorgânica, processos industriais. A gente sabe que a amônia é super utilizado para a produção de fertilizantes, ácido nítrico, processo Solvay, mineração, fármacos, indústria de papel, tem muitas aplicações. É um processo relativamente verde, porque a gente pega nitrogênio da atmosfera, a gente faz a reação em catálise, né? E a gente tem um rendimento atômico quase 100%, né? Então todos os componentes fazem parte dos produtos. Então a gente tem esses três princípios da química verde no processo Haber-Bosch. Aí eu faço a pergunta de novo: será que é sustentável? Bem, parece que ele atende à sociedade, porque a amônia é muito utilizado. Em fatores econômicos também, né? Porque ele é utilizado em várias indústrias químicas, a sociedade utiliza, certo? Só que em termos de ambientais ele não é tão sustentável. Então a gente tem uma alta demanda de energia, né? O processo Haber-Bosch utiliza altíssimas temperaturas, altíssimas pressões. E tem o problema da eutrofização. Então a gente está pegando nitrogênio da atmosfera para fazer amônia, para converter ele em outros fertilizantes e outras coisas. E muito desse nitrogênio que vem da atmosfera acaba indo para os rios, para os lagos e acaba os nutrientes que a gente utiliza acaba indo para os rios, para os lagos e acaba criando um sistema um ambiente rico de nutrientes e as águas acabam se alimentando desses nutrientes e a gente acaba tendo um problema ambiental muito sério, porque esse processo Haber-Bosch é utilizado em altíssima escala no mundo inteiro, né?
Então, o que que precisa? Então, a gente viu alguns exemplos de processos verdes, que em alguns casos atendem meio ambiente e sociedade, mas a gente tem que levar em consideração agora os termos econômicos, que é o que falta em alguns processos de química verde, né? E esse tripé aqui, que a gente chama de tripé da sustentabilidade, é um requisito para que algum processo, alguma tecnologia, algum produto seja sustentável ou não, né? E eles têm que estar intimamente conectados. Então, se a gente compreendendo o que a gente faz, se atender aos três de forma conjunta, né, tem grande chance de ser sustentável. Então, se ele atender a essas três partes, grandes chances de ser sustentável. Hoje em dia ainda a gente vê essas três áreas aqui de maneira separada, né? Então a comunidade vê a economia separada da sociedade, separada do meio ambiente. E o pessoal fica batendo cabeça, né? Então a gente vê economistas tentando resolver o problema de empregos, que a gente sabe que é um problema que precisa disso aqui junto. A sociedade clama por melhores serviços de saúde, moradia. A gente sabe que isso aqui depende da economia, depende do meio ambiente para isso acontecer. E os ambientalistas ficam tentando resolver problemas de poluição, sabendo que isso é um problema disso e disso junto. Então, se a gente continuar separando a comunidade, separando essas áreas aqui, discutindo entre eles, a gente não vai conseguir ter um sistema sustentável. Sustentabilidade, via de regra, se a gente usar a definição da ONU, é atender, desenvolver em qualquer área, desenvolver economia, desenvolver química, desenvolver qualquer área da ciência de forma sem comprometer as gerações futuras, falando bem resumidamente, né? E a gente sabe, acho que vocês, o grupo, esse Centro de Excelência em Pesquisas de Química Sustentável, já deve ter ouvido falar de várias definições de sustentabilidade. Esse autor aqui, nesse artigo, eu esqueci de colocar referência, desculpa, mas acho que se pegar o título consegue achar. Eles conseguiram achar em torno de 300 definições diferentes de sustentabilidade. E acredito que vocês, assim como é difícil explicar o que é sustentabilidade, né? Porque tem tantas definições diferentes que a gente não consegue explicar para o público leigo, para os alunos, o que é realmente sustentabilidade, né? Então, sustentabilidade, basicamente, a gente começa a tentar ver se sustentabilidade tem a ver com certos tópicos. Por exemplo, tem a ver com o uso do conceito dos recursos? Tem a ver com o uso do conceito dos recursos. Então, usar de modo mais racional petróleos, minérios, a água, alimentos, energia, tem a ver com o uso do conceito de recursos naturais, né? Tem a ver, então, uma maneira de usar consciente os recursos é procurar usar fontes renováveis de matéria-prima, né? Só que só usar as fontes renováveis não é uma medida de sustentabilidade. Então a gente sabe, por exemplo, que o polietileno vindo de etanol, que foi uma maneira de vender o peixe aqui de fontes renováveis, a gente sabe que o polietileno de etanol é a mesma coisa que o polietileno de etileno. Então não adianta você usar fontes renováveis, alegar que você está fazendo um processo sustentável, se o produto mais para frente vai ter a mesma composição, a mesma degradabilidade. Então a gente está meio que mascarando aqui parte do processo. Então a gente está escondendo que aqui lá na frente, quando a gente descartar esse produto, a gente vai ter o mesmo problema de usar o polietileno vindo do petróleo. A sustentabilidade tem a ver com o meio ambiente? Não só com o meio ambiente. Tem a ver com pobreza, com fome, com saúde, educação, mudanças climáticas, saneamento. Então não tem a ver só com isso aqui, não. Tem a ver com isso e com isso aqui. Economia e sociedade. Tá? Então, e sempre os três andando juntos. Tá? Sustentabilidade tem a ver com comportamento, postura verde? Depende do que você entende o que é ser verde, né? Então,
no linguajar mais comum, ser verde, vamos pegar um exemplo, sei lá, alimentação orgânica. Alimento orgânico, alimento geneticamente modificado, por exemplo. Se a gente não tivesse alimentos geneticamente modificados, a gente não atenderia a fome, a fome no mundo ia estar pior, né? Então, graças aos alimentos geneticamente modificados, a gente conseguiu atender parte da sociedade, certo? Então, sustentabilidade, se a gente precisa criar um mundo que atenda, que forneça alimento para todo mundo, infelizmente a gente teve que recorrer aos alimentos geneticamente modificados para atender a sociedade. Então, se você acha que ser verde não é ingerir alimentos, consumir alimentos geneticamente modificados, aí talvez não seja verde nesse sentido. Não sei se eu consigo passar a informação. Tá? Sustentabilidade tem a ver com reciclagem? Depende também. Então, depende do que você está reciclando, certo? Então, é sustentável para alumínio, por exemplo, porque a economia energética na reciclagem de alumínio é muito alta. Só que para vidro, para PET, garrafas PET, por exemplo, talvez não seja tão sustentável. No caso do vidro, a gente gasta quase a mesma energia, o input de energia para se a gente tivesse que fazer o vidro do zero. Então, será que realmente é bom reciclar vidro? Não sei. No caso de garrafas PET, quando você recicla PET, você tem uma outra composição e o pessoal usa PET para outras coisas. Você não pode usar mais PET para alimentação, por exemplo. Aí você mistura usa esse PET para fazer camiseta, por exemplo. Camiseta, usa para fazer vestuário. E depois que você usa essa camiseta, será que dá para reciclar de novo? Não dá. Porque essa camiseta foi misturada com algodão, com outro componente, a gente fez um blend e esse blend fica mais difícil de reciclar de novo. Tá? Então depende muito. Sustentabilidade é cara? Depende também. Então a gente depende do produto que a gente está utilizando. Então o produto tem que ter uma grande durabilidade, tem que ser usado, ele não pode quebrar fácil. Por exemplo, células solares. Se você comprar uma célula solar, se ela durar bastante, ela vai começar a deixar de ser caro. Então, a longo prazo, se você produzir um produto que dure bastante, ela vai deixar de ser caro. Tá? Eu faço isso aqui analogia com aqueles patinetes elétricos. Tem muitos patinetes que quebram. Eles alegam que é sustentável porque você não usa petróleo, mas você tem milhões de patinetes encostados, quebrados todos os dias e isso acaba ficando caro. Não é sustentável de maneira alguma. Tá? E não depende, sustentabilidade não depende só da gente, do consumidor final e de organizações não governamentais. Ela depende dos governos, então depende de políticas de redução, então precisa de algo mais formal para que algo sustentável seja aplicado e seja usado, né? Então a gente está chegando finalmente numa definição de química circular. Né? A economia circular basicamente é fazer o que a gente costuma fazer no processo linear e tentar fechar o loop aqui, né? Então tentar regenerar usar o resíduo como matéria-prima de um outro processo. Não precisa ser o mesmo processo, mas a gente precisa fechar esse ciclo aqui. Não parar aqui e começar de novo, tá? Então, basicamente, a gente precisa usar, obviamente, com consciência as matérias-primas, a gente precisa inovar no desenvolvimento de novos produtos, novos processos, e os produtos obtidos a gente tem que ter o uso massivo, reutilizar ao máximo. Se quebrar, a gente tem que reparar, então o produto tem que ser o mais robusto, tem que ter uma durabilidade boa, e se não for durável, a gente pode tentar reciclar, e se no caso, se a gente não conseguir reciclar para voltar aqui, o produto tem que ser usado como matéria-prima de um outro processo. Então esse seria o princípio da circularidade aqui em termos de economia. Né? Se a gente considerar o processo químico, a gente basicamente
tem um processo linear ainda, a gente tem recursos naturais, a gente sai com reagentes químicos, a matéria-prima, a gente transforma essa matéria-prima, esses reagentes químicos em produtos químicos que são, e junto com essa transformação a gente gera resíduos. Como que a gente poderia tornar isso mais circular, né? Usando fontes renováveis, claro, a gente pode usar como reagentes químicos fontes renováveis de matéria-prima, como a biomassa, CO2, nitrogênio. A gente pode usar água como solvente, tá? Então é uma forma de circular, deixar isso mais circular, pelo menos nessa parte aqui. A gente pode deixar isso mais circular se o produto químico de um processo ser utilizado como reagente em outro processo de uma outra indústria, né? Então isso acontece muito com química fina, com indústria petroquímica, né? Isso já existe, né? Isso aqui não é novidade. Mas se um produto químico de um processo, ela pode ser utilizado como a gente pode tentar reciclar esse produto químico em outro processo também, né? E tentar tornar esse produto químico mais reutilizável possível. Então, deixar, ao invés de a gente descartar, reusar ele o máximo que a gente puder. Tá? Isso acontece muito com produtos eletrônicos, então, e equipamentos. Então, tentar reusar ele de uma maneira, quebrou, a gente tenta consertar e reusar. Também isso faz parte da economia circular aqui na química circular. E o objetivo principal nosso é evitar o máximo da formação de resíduos. Então, se a gente está formando muitos resíduos e a gente quer evitar a formação de resíduos, é o momento da gente parar e repensar ou redesenhar o processo, né? De que maneira a gente pode... Eu peguei alguns exemplos de como a gente pode repensar de maneira que a gente tem que evitar a formação de resíduos. Mudar o processo. Então a gente tem aqui química em fluxo, que está muito em alta hoje em dia, técnicas one pot, então processo que você faz várias reações num único frasco de reação também é uma maneira de você evitar a formação de resíduos. Melhorar a catálise, biocatálise, organocatálise, né, catálise metálica, né, então metodologias de reação, talvez seja uma maneira de a gente estar circularizando essa parte aqui do processo, diminuindo a formação de resíduos, tá? Então, se a gente tem produtos com um rendimento muito baixo no processo, também isso aqui pode auxiliar a melhorar, a repensar de como que você está fazendo essa reação e deixar a reação com um rendimento maior, diminuindo a formação de resíduos, tá? E os resíduos, a gente tem que acho que isso aqui é a premissa básica da química circular, é usar o resíduo de algum processo como reagente em algum outro processo químico diferente. Então, pegar o resíduo, ao invés de a gente descartar esses resíduos, usar ele como reagente de um outro processo. Não só que tipo de resíduos a gente encontra no processo químico, solventes, catalisadores, né? Subprodutos, e esses subprodutos devem ser considerados como matéria-prima de outro processo. Tá? E os autores dessa revista aqui, do artigo de onde peguei sobre química circular, acabou, da mesma maneira com química verde, acabou criando os 12 princípios da química circular, né? E o princípio 1, que eu acho mais importante, é coletar e usar resíduo. Certo? A premissa básica aqui, o resíduo como matéria-prima de outro processo, tá? Então é deixar isso mais ou menos dessa maneira aqui, tá? A gente tem outros aqui que tem muito a ver com química verde, então economia atômica, aumentar a eficiência, toxicidade zero, estimar a sustentabilidade, que isso é importante, que a gente não usa muito em química verde, que é o ciclo de vida, né, a análise de ciclos de vida de algum produto, de alguma reação, tá? Valorizar o serviço, então serviços de recoleta, de reciclagem, que é aí que está o mais interessante, não é o produto em si, mas a maneira que você consegue aproveitar esse produto e reusar ele na forma de reciclagem, de reuso, de conseguir reparar facilmente, também faz parte disso aqui. Tá?
Bem, eu já gostaria de encerrar essa apresentação. Você vê que não apresentei nenhuma aplicação, nenhum exemplo, porque é uma coisa que acabou de ser alcunhado esse termo, e então não tem exemplos ainda na literatura. É uma coisa que a gente não sabe se vai para frente ou não, tá? Só queria encerrar aqui mostrando o laboratório que eu ficava aqui na UFABC. É um laboratório de 100 metros quadrados, eu dividia com 4 professores, então é relativamente pequeno. Eu ficava nessa bancadinha aqui. E a gente conseguiu se mudar para um laboratório maior de 200 metros quadrados, mas ainda com os mesmos 4 professores. Consegui uma bancada maior aqui, né? A bancada mais, vamos dizer, mais cheia, né? Mais movimentada. A gente tem um espaço muito grande para equipamentos. Eu estou aqui agora falando aqui para vocês nessa salinha, né? Gostaria de agradecer então novamente ao Centro de Excelência para a Pesquisa em Química Sustentável, a professora Leine, a professora Cíntia, o professor Humberto. Agradeço a atenção de vocês, tá? Agradeço a FAPESP e a GSK, acho que por estar auxiliando nesse webinar. E eu gostaria de dedicar essa apresentação ao professor Rodrigues, memória da Unicamp. Tá? E mais uma vez agradeço a atenção de todos. Obrigado, bom dia a todos vocês. Oi, Cíntia. Então, sobre essa questão aí da separação de acetato de etila em mistura com heptano, eu não tenho dados concretos, mas eu sei que tem, na época que eu trabalhava lá com aceto, no Instituto de Química da USP, havia um laboratório, eu e o Leandro, a gente dividia um laboratório, e do lado do nosso laboratório tinha um laboratório de recuperação de solventes, que era administrado pelo professor Cláudio de Vita. Eu sei que a esposa dele, a Patrícia de Vita, cuidava desse espaço. E eles tinham sistemas de destilação grandes para separar hexano e acetato de etila. Agora, e, agora, mensurar isso eu não tenho como avaliar. Aí eu posso perguntar para ela e ver se eu consigo apresentar para vocês. Eu posso apresentar em algum outro momento. O Zé Augusto é uma pessoa muito. Na verdade, eu tive poucos contatos com o Zé, mas o Zé me conhecia, eu conheço bem o Zé, e ele que quase me convenceu a ir para a Unicamp, né? Mas por motivos familiares eu tive que ficar aqui em Santo André. Mas é um professor que me inspirou muito e eu procuro trabalhar de uma forma verde. A biocatarse foi por causa dele, né? A química verde foi por causa dele. O Comaceto se inspirou na nucleação de um grupo de biocatarse, química verde, por causa dele também. Então, acho que muito se deve ao Zé. Ele foi muito inspirador para a gente. Assim que eu tiver algum. Eu vou até entrar em contato com a Patrícia e vou ver se ela tem algum material que ela pode te ajudar. Uma forma. Eu acho que é mais. O que eu posso dizer sobre esse lance da reciclabilidade, eu acho que depende muito da escala, viu? Então, ele pode ser sustentável dependendo da escala e de como que tá também se é uma mistura de acetato de etilcaptano, né? Não tem isso. Eu vi um artigo recente de síntese de peptídeos que síntese de peptídeos é uma coisa que gasta muito solvente e o pessoal está tentando deixar isso cada vez mais verde reciclando solvente, né? Tem alguns artigos, depois eu vou ver se eu consigo. Obrigado, Cíntia. Obrigado pela participação. Tem uma galerinha boa aqui participando no webinar. Agradeço a todos aí. Quem tiver dúvidas, acho que dá para baixar direto aqui do RNP, né, o PDF. Fica à vontade. Quem tiver dúvidas de artigos, referências, pode entrar em contato comigo.
Esse aqui é o meu e-mail para quem tiver interesse em entrar em contato.